Guie para que ele possa trazer o nosso tema com bastante equilíbrio e com bastante paz. Meus amigos, Jesus nos abençoe, nos ampare nos estudos da tarde de hoje, onde o Evangelho segundo o Espiritismo trata de assunto tão pessoal, vamos dizer assim, que é a questão de expor a vida por um malfeitor. E como é pensar sobre isso, não é? Expor a nossa vida por alguém que está sendo demonstrado pela sociedade ou por alguma situação como um malfeitor. Às vezes é tão difícil nós termos coragem para conseguir equilíbrio de convivência com a nossa própria estrutura familiar, enxergar os nossos familiares como aqueles que precisam de nós, pais, filhos, irmãos, familiares outros mais próximos, tios, primos. E na convivência, às vezes, é tão difícil aceitar as imperfeições que ocorrem nesta convivência, imaginar conseguir ter equilíbrio para enxergar um malfeitor, um criminoso da sociedade e ir ao ponto de arriscar a nossa própria vida para salvar essa pessoa. É realmente algo assim superior de entendimento. E às vezes não só superior de sentimento, mas de entendimento. Porque quando nós começamos a conhecer a doutrina espírita e começamos a entender que somos espíritos e que no processo das reencarnações estamos tendo tempo, efetivamente, de desenvolver essa parte, de doarmos a nossa vida por alguém que talvez no passado tenha sido um malfeitor da sociedade, tenha sido alguém que tenhamos desprezado, tenha sido alguém que tenhamos feito mal ou sofrido alguma ação perversa, má deles. E ao recebermos no conjunto familiar esses espíritos, na troca dessa convivência que a reencarnação permite, identificamos as diversas situações nas famílias, das lutas que existem em um lar, tentando fazer com que a lei de Deus realmente demonstre o equilíbrio pelo amor, pelo perdão, o equilíbrio junto aos semelhantes, nos mostrando que somos efetivamente irmãos e que precisamos, através do processo da reencarnação, compreendermos esse sentimento de irmãos em todo o universo e que, na parcela a qual nos encontramos, ainda não conseguimos entender, né? Não conseguimos todos nós ter visão sobre essas possibilidades de amarmos o inimigo, o dito inimigo. Então, a reencarnação possibilita o esquecimento do passado e, através da convivência, através do sentimento fraterno, materno, paterno, daquilo que vamos desenvolvendo na estrutura da família, recebemos uns aos outros. E é nessa hora que se observa a doutrina espírita auxiliar a visão mais ampla do sentido de amar um malfeitor. Então, a consciência nos chama a atenção. Se é um malfeitor da sociedade hoje, e se já entendemos que todos nós somos irmãos, que talvez não tenhamos
nessa experiência de convivência agora uns com os outros, essa alegria de nos amarmos como os parentes consanguíneos. Ainda não temos isso totalmente, porque vai sendo colocado no nosso pensamento o que o Cristo nos falou, que somos todos irmãos, filhos de Deus, e há 2000 anos que ele veio trazendo essa informação e nós estamos reencarnando para sentirmos, vivermos efetivamente isso, e ele demonstrou, através de vários exemplos, o significado de sermos irmãos, de perdão, de indulgência, de amor, e nós temos a dificuldade de fazer com que isso aconteça em nós, mas a doutrina espírita nos faz lembrar Jesus e nos faz exercitar. Porque quando começamos a identificar essas dificuldades no lar, estamos exercitando a visão de sermos todos irmãos, pelas dificuldades que se apresentam no lar, no sentido do amor, do perdão, da indulgência. E quando começamos a colocar isso com aqueles que precisamos mais efetivamente trabalhar esses sentimentos, e vamos lutando, retirando de dentro de nós o orgulho, lutando para nos tornarmos melhores, porque sabemos que a dificuldade sempre é nossa, né? Sempre é de cada um de nós, por não conseguir olhar o outro como irmão, nós vamos também tentando aprender isso, esse sentimento de amor, de família universal, de que todos somos irmãos, espíritos, nas tarefas diversas que acontecem numa instituição. É quando nós conversamos aqui, estamos exercitando essa ideia, é quando nós estamos numa atividade na instituição e existem as várias tarefas onde um pode auxiliar o outro ou sermos auxiliados, estamos trocando essa energia, esse pensamento de irmãos, de amigos, de amor, de querer o bem. É quando cada um de nós pode interagir numa atividade externa e irmos ao lar de alguém, levar através de uma atividade os passes ao lar, na casa de alguém que está necessitado de receber aquele passe pelo benefício do alívio das suas dores, e adentramos aquele lar levando o evangelho, a água fluidificada, o passe, uma palavra amiga, as ações dos bons espíritos. Estamos exercitando esse sentimento de amizade, de amor, de sermos irmãos, por mais que seja uma atividade, por mais que seja algo que ainda não está completamente em nós, mas é um exercício. E esse exercício já tem 2000 anos, né? Que Jesus ensinou. Quantas encarnações, as encarnações possibilitaram essa convivência? Mas hoje nós estamos tendo a luz do entendimento. Hoje estamos compreendendo isso com mais certeza, com mais clareza. Não estamos precisando retornar para o mundo espiritual para compreender que as dificuldades existentes, às vezes, numa estrutura familiar, são provenientes de encarnações anteriores e que aqueles embaraços, aquelas lutas ali, se referem às nossas ações, às nossas dificuldades de convivência, de atritos em outras encarnações. E compreendendo dentro do lar, exercitando dentro do lar a vontade de efetivamente nos amarmos, exercitando fora do lar, nas atividades diversas que as instituições possibilitam, nós estamos criando isso em nós. Inicialmente, pode parecer piegas, não é? Pode parecer assim que não é verdadeiro, pode parecer assim que não é natural, porque às vezes nós nos encontramos aqui e tentamos traçar esse sentimento de carinho, de amor,
de palavra de sermos irmãos, e às vezes o pneu do carro do outro fura ali na rua, não é? E a gente passa pelo outro e nem para ajudar. Talvez a gente nem lembre da fisionomia um do outro, não é? E talvez o outro faça assim, peça ajuda, a gente diz, quem é esse daí? Se for 10 horas da noite então, né? Passa direto, não é? E às vezes é um irmão, um de nós. Ela vai lá, o presidente da casa, ó, nem parou aqui. Aí lá fala sobre sermos irmãos e eu estou precisando de ajuda. Mas o mundo tem tanta dor, não é? O mundo está com tanta aflição, tão sofrido, que nós temos medo de arriscarmos a nossa vida, não é? Temos medo de arriscar, sim. Qualquer um de nós. Por conta, inicialmente, que não queremos desencarnar. Ainda bem que morrer, ninguém morre, né? Já estamos aprendendo que somos espíritos, que não morremos. Isso já está bom, não é? Já não é bom? E se por acaso alguma situação ocorrer diante de cada um de nós, em qualquer prova que cada um possa passar, essas reflexões vão ficar nas ideias, no momento da prova. E dentro da prova de cada um, teremos a escolha de fazer ou não fazer, de aceitar ou não aceitar as informações, de vivenciarmos elas ou não vivenciarmos, até de lembrarmos delas ou não, em nos amarmos, em sermos irmãos. Então, na realidade, quando tudo isso acontece, é o instante de perceber o aprendizado que temos feito desses exercícios todos. Desde os ensinamentos de Jesus, e agora nessa encarnação, com um pouco mais de esclarecimento, ou seja, de conhecimento dessa realidade, e podendo fazer agora, enquanto encarnados, fazermos agora essa tarefa de amarmos uns aos outros, e não esperar desencarnar para ter o conhecimento efetivo do que devia de ter feito e não fez. Então a doutrina espírita auxilia a gente. Ela não modifica ninguém. Nem o Cristo modifica ninguém. Agora ele mostrou o caminho, que há 2000 anos estão aí, estamos todos nós aí no caminho que ele ensinou para vivenciarmos, aprendermos o que ele ensinou. E já ouvimos isso milhões de vezes. Já passamos por várias e várias provas em outras existências. Então, nessa encarnação, estamos ampliando a visão. Se estamos ampliando a visão, vocês não concordam que daqui mais um pouco, nessa existência ou em outra existência, não teremos que passar por provas para saber se o que nós absorvemos de informação é verdadeiro em nós? É natural para cada um. Mas nenhum professor dá uma prova a alguém sem que o aluno tenha demonstrado capacidade de fazer a prova. Porque o professor conhece o seu aluno. O mestre conhece o seu aluno. Então, os nossos guias, os bons espíritos que guiam cada um de nós na encarnação, eles conhecem as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então, não vão apresentar situações para nós vivermos, para cairmos, sabendo que não vamos conseguir fazer aquela prova, não vamos conseguir passar pela prova. Então, alguns exercícios podem chegar. Exercícios, sim, podem chegar. E é essa questão que nós temos que avaliar, no sentido efetivo do que é entender o outro como irmão, como filho de Deus, do que é nos entendermos como irmãos, como filhos de Deus. Agora, para cada situação vai ter uma atitude. Ninguém pode ter o mesmo professor com o mesmo mecanismo de exercícios, de provas para todos os alunos. Porque quando estão todos em meio às situações
da vida, as provas podem chegar de maneira geral. Prova, por exemplo, de nós estarmos no nosso Brasil, aceitando ou não dentro de nós os movimentos que existem no nosso Brasil. Já perceberam que é prova para muitos, aqueles que levantam a bandeira da honestidade, da verdade, né, e levam com essa passeata diante do mundo e diante do nosso Brasil, para colocarem aquilo que está dentro de cada um deles? E alguns podem sair de homens que a verdade e o bem para um revolucionário. Podem sair de uma atitude de objetivo de progresso para uma guerrilha. Pode sair no objetivo de defender os seus interesses para um ataque. E às vezes nós não compreendemos isso. E os que estão levantando as bandeiras para essa conquista, porque ainda dentro deles não se consegue encontrar a paz interior. Por isso que nós vemos pessoas reclamando de várias coisas. Muito bem, reclamar, buscando progresso e buscando direcionamento por essa reclamação, uma atitude melhor, iniciando em quem reclama, uma atitude melhor para esse progresso com paz, com harmonia, com equilíbrio positivo. Devemos todos fazer. Mas criar qualquer momento de reclamação, qualquer momento de levantar a bandeira da verdade e dos seus direitos com rebeldia, com guerrilhas, com embates, é porque está faltando dentro da pessoa a paz interior. E essa é a grande diferença. Então, como vamos olhar o nosso irmão sendo um malfeitor? Como vamos olhar se muitas vezes nós não compreendemos os movimentos que existem ao redor na nossa sociedade? Se muitas vezes nós não estamos nem ligando para a nossa sociedade que está corrompida? Se não estamos ligando para os nossos jovens que serão, possivelmente, se não fizermos nada, os malfeitores daqui a 10 anos? Se não estamos ligando para isso, se não estamos fazendo nada para diminuir com que isso aconteça ao nosso redor, nós só somos rebeldes, reclamamos, reclamamos. Mas efetivamente, querendo ver o bem e o progresso de uma sociedade pacífica, melhorada, porque estamos entendendo que somos irmãos, e estamos entendendo que aquele jovem que está ali fora precisa de ajuda, de orientação, que nessa encarnação ele não é nada meu consanguineamente, mas é um filho de Deus. E como filho de Deus, eu estou nessa sociedade, nesse momento, na encarnação, numa posição social diferente da dele. E que recursos Deus está me dando para que possa levar aquele meu irmão benefícios de progresso. Porque talvez ele esteja entrando na encarnação numa situação dolorosa, numa estrutura familiar sem recursos materiais, numa estrutura familiar onde pai e mãe talvez já estejam no crime. E o que a sociedade está fazendo? Porque somos irmãos. E o que nós, que estamos entendendo o amor do Cristo, que estamos entendendo reencarnação, que estamos entendendo que somos irmãos, que migramos nas várias encarnações para nos ajudarmos, que estamos entendendo que aquele jovem que está lá, que hoje possamos abandoná-lo, e que talvez venha pedir recurso e ajuda, possa numa outra encarnação seguinte vir a ser o nosso familiar, nosso filho,
nosso irmão, e que continuando ser um malfeitor dentro do nosso lar, na reencarnação, na consanguinidade. Então o que é isso? Quando a doutrina espírita vai ampliando a visão disso, a responsabilidade começa a aumentar. Começamos a sair do nosso estado de inércia ou do nosso estado de bem-estar e de interesse e começamos a movimentar algo para ir além. Mas para fazer isso, precisamos compreender efetivamente. Precisamos entender o Cristo. Jesus não disse assim? Amar a quem vos ama é muito fácil. Traduzindo para a nossa linguagem, né? Porque os fariseus também fazem isso. Os criminosos também amam aos seus, emprestam aos seus. Mas amar aqueles que vos perseguem e vos caluniam, essa deve ser a função do discípulo. Imaginar, não é? 2000 anos. Não é a mesma coisa que dizer sobre amar o malfeitor da sociedade? Não é a mesma coisa? Então, como nós estamos aprendendo isso há 2000 anos e tentando aplicar isso na consanguinidade, ainda não entendendo, não nos entendendo como espíritos encarnados no processo familiar para avançarmos, ainda não entendendo isso com a amplitude que a doutrina espírita vai trazendo e enxergando o que podemos fazer pela nossa comunidade, o que podemos fazer pelos nossos irmãos que estão numa encarnação em situações diversas e precisando de ajuda para saírem das expiações e provas que passam. Então, como nós vamos conseguir esse amor? Como vamos conseguir fazer isso? É exercício, é determinação, é dizer assim, eu estou entendendo o mecanismo, ainda não posso fazer, ainda não consigo ser assim, mas estou entendendo o mecanismo. Estou entendendo o mecanismo dentro do meu lar. Estou entendendo o meu mecanismo quando tenho conflito com o meu irmão, na minha casa, no meu lar, com o meu pai, com a minha filha, com o meu marido, com a minha esposa, as diversidades que existem, aqueles que têm grandes lutas num lar e às vezes passam por situações difíceis, onde temos no nosso próprio seio do lar malfeitores em diversas situações. Porque o malfeitor não só está para a sociedade, o malfeitor está na consciência. Porque entrar no mercado e trocar um preço de um produto é um malfeitor. Receber alguma coisa a mais e não devolver é um malfeitor. Fazer o imposto de renda e não pagar devidamente o que deve pagar para os tributos que são cobrados, e qualquer mecanismo que fizer de engano sobre isso é um malfeitor. Estamos lesando o nosso país. Por mais que não concordemos com as leis, com os impostos. Então tem malfeitor de todos os jeitos. Tem aquele que está desesperado e entra na nossa casa. É um malfeitor. Então não tem como falar de novo, né? Daquela historinha de Chico Xavier. Todos já devem lembrar, né? Que bom que vai ficando assim na mente de todo mundo, né? Não tem como não deixar de falar mais uma vez. Chico Xavier estava lá escrevendo na casa dele, tomando umas notas lá, fazendo atividade de escrita, e de repente entra uma pessoa da sociedade e diz para ele assim, armado, é um assalto. Aí ele para e olha, continua escrevendo, e o outro insiste em falar que era um assalto. Ele diz assim, olha, o que você quer está naquela gaveta ali da escrivania, tem 700 dinheiro lá da época, né? Aí foi lá, o dito assaltante, abriu a gaveta, aí era a gaveta errada, só tinha contas, né? Aí ele, não é essa não, é outra gaveta. Aí ele abre a gaveta e tinham lá 700 moedas da época, ele pega a moeda, espera um pouco, não vá agora não, fiz uma comidinha, acabei de fazer, está quentinha, vou colocar para nós almoçarmos, espera um pouco, e senta.
Aí o malfeitor olha para ele assim, né? Sentado ali, se alimentando com o Chico Xavier, a arma do lado. E ele, como você está? E sua família? Como que estão as coisas? Tem filhos? Tem isso? Olha, então vou arrumar umas roupinhas, tem aqui, ó, tenho 2 meias lá novinhas, vou entregar para você também, blusa, tal. E foi fazendo lá roupas para a pessoa, né? E esses filhos, como que estão? Vou então fazer uma cesta de alimento para você levar para a sua família. E faz lá uma cesta de alimento para ele levar para a família. Está na hora de tomar o café da tarde, toma café da tarde. Então, eles ficam lá conversando sobre a vida, sobre as lutas que se passa diante da posição que aquela pessoa se encontrava. E depois diz, ele que tinha que ir embora. Então pode ir, meu filho. Ele disse, agora como que eu vou pular um muro? O malfeitor disse, né? Com tudo isso aqui, como que eu vou pular? Ele, não, toma a chave da casa, sai pela frente, porque senão vão achar que você é um ladrão, não é? É interessante isso, não é? Ele olhou o seu irmão como ladrão, olhou uma pessoa sofrida da sociedade. Olhou. A pessoa já ia entrar, já ia assaltar mesmo, não ia? Já ia assaltar, já ia levar o dinheiro, não é isso? Então vamos lembrar de Jesus, quando diz assim, quando alguém chegar junto de você e tirar a sua túnica, e tirar a sua capa, entregue também a túnica, ou a túnica entregue a capa, não estou lembrado agora, não é? Mas não é assim? Quando alguém quiser dar 1000 passos com você, dê 2000, não é isso? É sempre oferecer algo mais. Entregar o seu melhor para aquele outro que vem pedir. Não é? Será que a gente consegue fazer isso? Está difícil, né? Quer ver exercício para isso? Reencarna como filho e mãe. Olha, mãe é padecer no paraíso mesmo, né? Porque mãe faz de tudo, não é isso? As energias hormonais já existentes no corpo físico proporcionam o fluxo, porque o hormônio proporciona fluxo de sensibilidade. Tomou o hormônio feminino, o homem vai ter mais sensibilidade, modifica as suas reações no corpo masculino. Tomou o hormônio masculino, a mulher também vão ter outras reações, porque o físico age no espírito, mas não modifica a personalidade. A mesma coisa o frio. O frio toca no nosso corpo e o nosso corpo reage, a gente vai sentir um incômodo. Calor deixa alguém aborrecido? Calor não deixa ninguém aborrecido, gente. Calor não pensa, calor não tem emoção. A pessoa que se aborrece com calor. Fome deixa alguém aborrecido? Fome também não deixa ninguém aborrecido, não existe isso. Agora, o indivíduo é que se aborrece, fica faminto, não é? Quando eu fico com fome, fico nervoso. Não, você é nervoso. Você fica mais nervoso quando está com fome, não é isso? Não existe isso, não é? Então, da mesma forma, não é o problema que vai fazer a gente ficar desesperado. A gente já é desesperado, né? Passou alguma coisa, achou que é estranha, parou alguém na rua, colocou um alerta, desespero, é tiroteio. Tem gente que fica assim, né? Se a pessoa errou o caminho, está fazendo o retorno ali, alguma coisa está acontecendo. O mundo está assim, não é? A gente vê acontecendo aí as notícias. Às vezes é até difícil ligar a televisão, né? Passa de um canal para o outro, quando acontece um problema, se repete aquilo de manhã até de noite. O tempo todo. Então a gente está encharcado disso. Então temos que colocar algo além, temos que colocar algo de bom. Reagir em nós algo de bom. Por isso, temos que exercitar. Mãe exercita, né? Mãe exercita o estímulo que o corpo feminino proporciona ao espírito encarnado, porque espírito não tem sexo, não é? Nós somos espíritos, reencarnamos ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para as provas necessárias do progresso. Quando reencarnamos no corpo feminino, o corpo feminino exterioriza várias percepções,
E nós, espíritos, nos sensibilizamos por tudo aquilo no processo da maternidade, de ter que ficar noites ali, com colaboração do companheiro, para ver as necessidades do filho, acolhermos a tudo isso. Hoje, com mais naturalidade, os pais também estão vivendo isso no processo de evolução da sensibilidade, e assim a dedicação do proteger, do socorrer, do atender. A quem? Pode ser um criminoso do passado, não pode ser? Pode ser aqueles espíritos que tivemos dificuldade em outras encarnações, e porque não soubemos perdoar e amar lá, agora chega no núcleo familiar. E se já sabemos disso, vamos amar a todos. Vamos socorrer a todos. Vamos tentar fazer com que as coisas sejam boas, efetivamente boas, para nós, enquanto consciência, enquanto paz interior, retirando o medo, retirando a angústia e se pacificando, desenvolvendo em nós esse amor que o Cristo ensinou, desenvolvendo em nós esse perdão que o Cristo ensinou, que ainda não sabemos fazer, mas os exercícios vão fazer a gente conquistar. Quantas encarnações vão demorar? Não sabemos. Mas nós já queremos, já estamos fazendo, com consciência, com determinação, com esforço interior, compreendendo as nossas limitações, as nossas falhas, porque às vezes vem aquele turbilhão de sentimento e quando a gente vê, já tomou uma atitude que não queria. Quando a gente vê, já saiu correndo com medo de alguma situação e não tomou uma postura adequada de socorro, de amparo. Mas são os exercícios que precisamos conviver para crescermos. Então Chico Xavier deu essa demonstração. Ele estava na condição de passar por isso. Mas nós talvez não estejamos, não é? Mas o que importa é que estamos entendendo. O que importa é que estamos compreendendo e efetivamente nas pequenas coisas já vamos fazendo diferença. Quer ver a diferença? Aquelas pessoas que ficam ali, né, no sinal fazendo malabarismo, não é isso? Passa a ser quase uma profissão, não é? E a gente às vezes não dá um dinheirinho para eles, não é isso? Ou então, se não quiser dar o dinheiro e eles estão fazendo ali alguma coisa porque precisam, a gente pode entregar um encaminhamento para eles, um endereço para eles, porque eles precisam de ajuda para saírem da condição de rua, porque alguns são moradores de rua, outros não. Encaminhá-los para a obra social, para que eles possam ter um recurso na obra social. Tudo é mecanismo de olhar para o outro e enxergar que ele não está batendo na janela do nosso carro e dizendo, sai do carro. Ele fez uma apresentação. Não precisamos de julgar a ele o porquê que ele não está na escola, o porquê que ele não está num trabalho. Porque se nós formos julgar a ele, poderíamos julgar a nós mesmos. O que estamos fazendo para que essa comunidade, para que esses nossos irmãos possam ter algo diferente para eles? Cada um de nós. Se fizéssemos, nós íamos ver grande diferença. Ah, não temos condições. Não temos assim, individualmente. Mas se nós nos reunirmos, temos sim. Eu não sei fazer a conta específica para isso. Nem sei qual é a quantidade que dá no Maracanã no dia de um campeonato, de final de campeonato. Em que as pessoas vão para as galeras lá e parecem mais gangues do que famílias assistindo um bom resultado. E o que se gasta materialmente só por um divertimento, se a humanidade conseguisse colocar esses valores em prol da educação e da saúde, não haveria mais isso. Se toda a arrecadação pudesse ser em torno da distribuição no mecanismo de eventos que promovessem saúde, educação, progresso da nação,
muitos iam ser beneficiados porque estariam lá para praticar o esporte. E praticando o esporte, nós estaríamos lá para ver um bom esporte. E talvez colocássemos, algum valor para ajudar aqueles que estão lá profissionalmente praticando o esporte, porque queremos ver um bom esporte. E também saberíamos que aquele valor estaria sendo arrecadado para levar para milhões de pessoas que estão doentes, que precisam de educação e que precisam ser os futuros esportistas. Não é tão diferente? Mas isso não acontece ainda. E as lutas imensas se fazem por várias coisas e interesses de cada um de nós. É natural. Então, não estamos ainda em condições de julgar, se não conseguimos tomar ações melhores. Mas imaginar, se todos nós conseguíssemos um dia pegar todos esses meninos que fazem os malabarismos nos sinais, imaginar criar um mecanismo com o amparo de órgãos públicos ou não, ou privados, ou de instituições, e criarmos um dia onde eles pudessem, efetivamente, como artistas que são, fazerem várias apresentações, em um dia específico, os artistas dos sinais, um evento. E todos nós pudéssemos ir lá e efetivamente dessemos nossa colaboração para que eles pudessem ter dignidade e não precisassem ficar esmolando com a arte deles. É proposta, é saber o que pode ser feito. Os nossos irmãos estão nas ruas, dormindo debaixo das marquises. E às vezes dói o coração. E muitos de nós às vezes passamos, e quando eles se movimentam e se levantam debaixo dos papelões, naquele amontoado de situação, nós às vezes nos assustamos, damos aquele salto, mas é nosso irmão que está ali, filho de Deus. E nós somos alguém da sociedade que está passando. Como fica amar o malfeitor? Às vezes julgam-se que eles sejam malfeitores, esses nossos irmãos. Talvez não estejam tendo oportunidades de trabalhos. Tem homens bons ali, que abandonaram seus lares por várias situações. Algumas vezes pela dependência química, outras vezes por conflito, desespero, desgosto, desenganos, traições, e não suportam mais voltar para o lar. E precisam de ajuda. E a gente olha ele como um malfeitor. O que é amar o malfeitor? E se nós começássemos a sentir isso de uma forma mais intensa em nós? A obra social Antônio de Aquino está desenvolvendo uma tarefa às quintas-feiras de levar alimento aos nossos irmãos que estão em situação de moradia nas ruas, em situação de viver nas ruas. Levar o alimento a eles não vai resolver a vida deles, vai resolver aquele momento de fome, de frio. E a obra social, junto com esse grupo, estão organizando para que no domingo à tarde, no horário da tarde, a partir de 1h da tarde, crie-se uma equipe sólida, segura, de trabalhadores, de nós encarnados, que se preocupem com isso, que amem aqueles ditos malfeitores, e nos reunamos lá, criando mecanismos de orientação aos nossos irmãos, para que quinta-feira seja orientado a eles: conhecemos um lugar que você pode ir, tomar um banho, cortar o cabelo, receber orientações, passar pelo médico,
receber orientações jurídicas em torno dos seus direitos, retirar a sua documentação, ter dignidade, encontrar repouso seguro, sua família ou até mesmo um trabalho para que você possa sair das ruas. Saber o porquê que ele está na rua, auxiliar a ele com orientações espirituais, orientações psicológicas, com profissionais, para que ele consiga ter de novo a dignidade, a autoestima, a confiança, a fé em Deus. É possível. É possível. E tenhamos certeza que eles vão chegar na obra social da mesma maneira que eles são. Inseguros, corruptos, com várias imperfeições, com dores e com as suas potencialidades, com as suas alegrias, com os seus amores também. E vão receber um pouco desse exercício daqueles que estejam lá nessa troca. E talvez eles consigam enxergar lá na frente uma solução para eles. E talvez um dia, quando a gente passe na rua para ir fazer alguma coisa 10 horas da noite, algum deles diga assim, oi, e fale o nosso nome. E a gente vai dizer, oi, meu irmão. Espero você lá no domingo. Não é tão diferente? Até então, quem são eles? Quando diz aqui a todos nós a importância de levar alguma coisa a esses irmãos, porque eles podem ser criminosos, malfeitores da sociedade, mas diz aqui, talvez a morte chegue muito cedo para ele, e a reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. E então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará aos vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que diz, se podes salvá-lo, salva-o. E é a força íntima que move a gente. É a preocupação. Agora eu pergunto, nós vamos desencarnar. Tenhamos certeza disso. E o que nos espera na próxima encarnação? Quais são as oportunidades que estamos tendo, desde o núcleo familiar, para amar aos espíritos que precisamos amar, para perdoar aqueles que talvez tenham nos ofendido, para pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos no passado, e que agora na estrutura familiar, entendendo seguramente a doutrina espírita, estamos compreendendo o porquê das diferenças e estamos fazendo um esforço tremendo para amenizar, dentro desse processo da consanguinidade, amenizar os sentimentos de ódio, de rancor, de mal, que talvez tenhamos vivido com eles no passado, ou a oportunidade de levar a esses espíritos um pouco do amor que estamos exercitando. Ou, se somos nós os espíritos que ainda carregamos imperfeições, recebermos daqueles que têm condições de nos abraçar, de nos ajudar, de mostrar o caminho do bem. E nesse exercício do seio familiar, podemos transbordar isso para a nossa sociedade, para o nosso bairro. Podemos fazer isso. Podemos criar mecanismos importantes e dentro dessa estrutura, desse mecanismo importante, mesmo que nós não possamos estar presente em alguma dessas questões, mas nós podemos nos ajudar e ajudar aqueles que estão executando, porque não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então vou falar algo para vocês que do nosso coração é de algo
tão importante para o Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio. O CELD recebeu uma área em São Vicente, na área rural. E lá em São Vicente tem uma área, um espaço considerável, e nesse espaço, por orientação da direção espiritual da casa, o Dr. Herman, será possível construir um mecanismo para resgatarmos os nossos irmãos, moradores de rua, e também aqueles que estão convivendo na dependência química e os familiares. E nessa estrutura desse local, será um lugar onde poderá se estruturar uma pequena visão de uma colônia espiritual, onde todos efetivamente se enxergam como irmãos. E nessa localidade, entendendo que somos irmãos, construindo em mecanismo de multirão casas-lares. E cada uma família que chega tem que se associar a outra família, buscando viver como irmãos e agregando numa casa, se abraçando, percebendo quem será o responsável do lar, e dentro desse responsável do lar se ajudando, porque estão saindo das ruas, estão recebendo uma família, estão aprendendo a conviver em família, mesmo que não sendo consanguínea, mas aprendendo a viver em família, resgatando um ao outro na proposta do bem, do amor. E ali, mecanismo de prece, de culto do lar, do almoço, em coletivo o almoço, do café da manhã, em coletivo, prece na sua manhã, início de trabalho para todos que estão na moradia, atividades específicas de plantio, atividades específicas para as mulheres, para as crianças, para os homens, trabalhos de orientação, de profissionalização, seja de artesanato, de pedreiro, de carpinteiro, de eletricista, de bombeiro, da agricultura, possibilitando recursos para a autossustentação na organização da rega, da água, do aproveitamento do solo, do aproveitamento da água, de equipamentos necessários para a energia eólica, capturando o movimento por moinhos e mecanismo de energia para a sustentabilidade do local. E, ao mesmo tempo, a casa espírita em meio deles, com palestras, com encontros, com cursos, com passes, com atendimentos necessários, numa estrutura onde eles estarão tendo recursos para viverem, e ao mesmo tempo que esses recursos estarão para eles viverem, poderá também que esses recursos sejam benefício para outras famílias que estejam chegando. E cada um de nós pode ajudar, indo lá, executando os cursos, participando nessa estrutura de sustentabilidade, participando na estrutura através de doações de várias formas, de alimento, de roupa, de tudo o que for necessário. E na colaboração como voluntário. E aqueles que gostarem de ir lá, mesmo como voluntário, também podem morar, construir sua casa por mutirão e ser um responsável de um lar e receber os seus irmãos dentro de um lar e abrigá-los da rua. E aqueles que já estão com a idade avançada e que às vezes não tem tanta gente na família encarnado, né? Também podem ir para lá, né? E vamos nos ajudar. Vamos participar também lá, sendo abraçado por uma família ou abraçando a uma família e convivermos. É possível. Tudo bem que talvez para muitos de nós isso aí só seja viável na outra encarnação, né? Mas para os jovens, para aqueles que estão aí com a idade possível, é possível sim. Há como se fazer. Então é um projeto. É um projeto que vai precisar de dedicação, de direcionamento, de entendimento de vida espiritual, de saber valorizar a reencarnação, de perceber o que é família, de perceber o que é consanguinidade, de perceber o amor do Cristo, de perceber a visão do Cristo
para a humanidade, para a nossa sociedade. Cada um de nós pode dar a sua parcela. Então, meus irmãos, olhar o que foi dito aqui na tarde de hoje por Lamennais, em Paris, em 1862. Se nós podemos ir ao encontro do malfeitor da sociedade, vamos ao coração dele, salvá-lo, porque isso fala muito mais forte no coração de quem faz do que de quem recebe. Graças a Deus. Agradecemos ao Juan pelo estudo.